Olá para todos, a gente vai fazer nesse capítulo aqui como criar uma aplicação nova no Android Studio. Se você estiver vendo a diferençazinha entre a versão do Android e do Android Studio, não estranha não, porque eles estão mudando muito as versões, então tem essa diferença. Você pode estar numa versão 2, na versão 3, e eu estou ainda na 1.5, por exemplo, que vai ter mais, basicamente não vai ter muita alteração. Então eu estou aqui no Android Studio em inglês, entendeu? Se você quiser baixar o package em português, eu não tenho certeza se realmente o Android Studio tem disponibilidade desse tipo de funcionalidade, mas de qualquer maneira é muito fácil, muito simples. Você dá aqui Start New Android Studio Project. Você vai colocar teste. Você vai colocar aqui o nome da sua aplicação, que eu vou colocar teste app activity. Aí eu vou colocar teste ponto activity. Ou seja, eu vou criar um projeto somente com Activity. Ele não é baseado em fragmentos, ele não vai ser baseado em Navigation Drawer, que a gente vai ver no treinamento. Então vamos tentar fazer uma Activity aqui somente um projeto simples em branco. Então você vai dar Next. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. Esse nome do pacote aqui que ele está gerando, entendeu? Não preciso colocar isso aqui. Eu posso colocar ponto aqui. Eu não tenho necessidade de colocar. Geralmente você coloca o nome do site, entendeu? Que seu site, por exemplo, mentorandroid.com, e qual é o nome da aplicação, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu posso deixar só Mentor Android Test App Activity. É importante lembrar que esse nome do pacote aqui ele não pode repetir no Google Play. Então, na hora que você for subir seu projeto, ele não pode ser repetido. Ou seja, não pode ter nenhum aplicativo com o mesmo nome de pacote, entendeu? E se você baixou alguma aplicação da internet que tem esse nome de pacote, tem como dar um refactor, ou seja, alterar o nome da aplicação para você colocar na Google Play. Então ele está dando um warning aqui, mas você não precisa ficar preocupado com isso. Eu geralmente recomendo a 4.03 com a Minimum SDK, a versão mínima do SDK. E é importante também vocês baixarem todos os pacotes da SDK Manager, entendeu? Antes de você criar seu primeiro aplicativo, senão você vai ter um erro. E tem alguns bugs do Android Studio que você entra em loop e você não consegue sair desse erro, entendeu? Mas de qualquer maneira, eu vou postar vídeos e algumas funcionalidades no Mentor Android no YouTube, entendeu? As dicas e tal. Para quem tiver com problema, também pode entrar em contato comigo. Então aqui você pode escolher Wear, pode criar uma aplicação de telefone de Wear, de TV, Android Auto, Glass, entendeu? Você vai ter várias opções aqui para você criar. Então você pode criar uma aplicação que você vai usar todos. Aí ele vai criar de forma que você crie em multiplataforma. Então eu vou dar Next aqui. Eu vou selecionar esse Empty Activity. Depois a gente vai dar mais uns outros exemplos aqui de como é que funciona essas outras funcionalidades que a gente vai usar aqui, a Navigation Drawer, o Google Maps também. Também a gente vai usar um pouquinho de Login Activity. Então ele gera um template, esse aqui vai gerar um template em branco. Então é importante para a gente saber como é que cria esses templates, que ele já gera um wizard para criar o seu aplicativo. E depois você pode dar um Next aqui. E ele vai perguntar qual que vai ser a sua main activity e dar finish. Depois que ele deu um build aqui, ele vai na internet, vai fazer o build, vai baixar as dependências do Gradle. Depois que ele terminou de dar build, ele até deu uns erros aqui, que ele está tentando montar um layout que parece que eu não tenho no meu pacote no SDK Manager. Mas se por exemplo, se apagar essas duas linhas aqui, no meu caso, né, porque
dependendo da versão que você estiver usando do Android Studio, você não vai ter esse tipo de problema, entendeu? Também pode ser algum tipo de dependência que eu não baixei ainda, que ele não está conseguindo reconhecer. De qualquer maneira, eu apaguei essas duas linhas. O importante é você ver que vai ficar uma aplicação em branco, entendeu? Deixa eu só terminar de mostrar aqui para vocês. E tá vendo que aqui ele no design ele vai mostrar um Hello World mesmo. Hello World, e aqui no design ele vai mostrar isso aqui. Então, relembrando para vocês, eu apaguei duas linhas, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, porque elas estão dando erro e provavelmente é um pacote que eu não, de uma funcionalidade que eu não baixei aqui no SDK Manager, como você viu nos vídeos anteriores, entendeu? Da introdução sobre o Android Studio. Então, eu apaguei essas linhas aqui que estão dando erro. Eu dei aqui, depois eu vou dar um build clean project. Ele vai dar um rebuild na aplicação e vai verificar se deu algum tipo de erro, entendeu? Se ele resolveu o problema. Então é importante pra gente ver que a gente tem aqui uma main activity limpa, entendeu? E já não tá dando mais erro, então tá bem limpo pra gente começar o treinamento, entendeu? E no treinamento do Android avançado, a gente vai trabalhar com Navigation Drawer, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês aqui com Fragment, vai trabalhar sempre com Fragment, Navigation Activity e também algumas funcionalidades híbridas, ou seja, páginas HTML rodando no Android. Então é importante você saber, né, a diferença entre Fragment. Fragment é uma classe que você coloca dentro de uma Activity, então você vai ter uma Activity só. Depois, mais para frente, a gente vai explicar o funcionamento de Activity e Fragment. Então, depois que a gente criou essa aplicação básica, então ela tem que estar bem, ela tá bem limpa. Isso aqui que é importante para a gente começar, entendeu? Então, como eu venho repetindo para vocês, gostaria de repetir para vocês. Se você estiver na versão diferente do Android, não ache estranho estar diferente, porque realmente ele está evoluindo muito. Eu vou fazer o possível para fazer os updates dos vídeos sempre, entendeu? Para manter atualizado o treinamento, entendeu? Então, se você adquiriu o treinamento há um ano atrás, ou há 3 meses atrás, saiu uma funcionalidade nova, saiu um Android Studio novo, eu vou tentar refazer os vídeos à medida da necessidade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu deixei esse aplicativo aqui, eu não vou nem rodar para mostrar o emulador para vocês, porque eu queria só mostrar como é que cria uma aplicação. Eu vou dar Close Project, eu vou Start a New Android Project. Eu vou colocar aqui teste. Fragment, né? Então, vai ser teste Fragment. Eu vou fazer criar uma aplicação Navigation Drawer. Então, vou dar Next. Eu vou rodar no mínimo SDK 4.03. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Da Next, só que eu vou escolher essa opção aqui que a gente vai estar trabalhando no Android avançado, só para mostrar para vocês. Depois a gente também vai ver um pouquinho de Maps, esse login aqui também a gente vai usar, entendeu? Então eu vou fazer o possível para usar o máximo de templates que a gente tem aqui. Então, eu vou dar um Next aqui. Ele pergunta qual que vai ser minha main activity, vai ser essa mesmo. E vou dar um Finish. E aí, depois que você der o Finish, ele até... Como que fala? Ele já gera para você várias informações. Não gera em branco igual a última aplicação. Vai gerar um monte de código para vocês. Então, quando você tiver no Android avançado, você vai aprender a trabalhar com Fragment, com Navigation Drawer, com Maps. Entendeu? Então não fique ansioso para já criar uma aplicação Navigation Drawer. Só estou fazendo um exemplo, se você tiver interesse em começar a desenvolver, mas só que os códigos que eu estou fazendo para Activity não funcionam no Navigation Drawer com Fragment. Tem que alterar o código. Eu tenho que mudar várias coisas no código para que uma Activity funcione como se fosse
Um Fragment funciona como se fosse um Activity, ou seja, se eu pegar o código que eu fiz no Activity e passar ele para uma classe Fragment, provavelmente ele não vai funcionar, entendeu? Então durante o curso eu vou estar mostrando para vocês essa questão, porque é muito importante você saber isso desde o início. Porque muita gente começa já, não, eu quero essa aplicação aqui com menu lateral que vai ficar muito mais bonita. Beleza, vai ficar muito mais bonito. Mas primeiro você tem que aprender Activity, como você trabalha com Activity, depois com Fragment e Navigation Drawer. Senão vai confundir e você não vai conseguir, vai dar um erro e você vai parar durante o treinamento, entendeu? Então é muito importante também que você tire todas as dúvidas comigo. Eu vou estar disponível por e-mail e não tem problema, no site também vai ter o contato. E qualquer tipo de dúvida, entrar em contato comigo. Vou dar um finish aqui. Ele vai gerar a aplicação. Depois que você clicou em finish lá, o Android Studio gerou um aplicativo para você utilizando o Navigation Drawer. Se você perceber aí que nosso aplicativo em branco não tem praticamente nada, aqui ele que gerou um monte de coisa pra gente. Uma outra coisa que eu queria salientar para vocês, se vocês estão usando uma versão diferente do Android Studio, ou seja, a versão mais nova, pode ser que tenham mudado alguma coisa. Eles estão mudando muito, está sendo muito rápido. Então às vezes o código que a gente está mostrando no treinamento, na hora de você gerar o código não vai ser o mesmo, entendeu? Mas ele vai continuar funcionando. Então é muito bom vocês estarem bem atualizados. Eu vou tentar fazer o possível para sempre deixar o treinamento atualizado com as novas funcionalidades, as novas versões do Android Studio. Mas infelizmente os vídeos vai ser mais complicado eu refazer, mas eu vou refazer eles conforme as necessidades. Então, se eu tiver alguma reclamação de algum aluno ou alguma dúvida que eu tenha que refazer o vídeo, eu vou refazer. Então, esse capítulo é basicamente isso: como criar uma aplicação Android usando uma aplicação em branco e uma aplicação de template, que o Android Studio vai gerar uma aplicação para você. Então, você vai ver aqui que tem bem mais informações que a gente vai ver posteriormente no nosso treinamento. Não é bom você começar diretamente por esse tipo de template, senão você vai ter muita dificuldade para poder desenvolver. Então, no próximo capítulo a gente vai estar explicando o conceito de Activity, o conceito de Fragments e fazendo uma aplicação básica usando Activity. Depois a gente vai fazer todo o aplicativo usando Activity. Depois a gente vai usar como que migra para Fragment. Então a gente vai ver as duas coisas, entendeu? Eu acho que para quem já mexe com Android é uma coisa mais avançada mexer com Navigation Drawer e Fragment. Mas de qualquer maneira, eu tô aí para tirar todas as dúvidas e também vou dar várias dicas no canal Mentor Android e no nosso site mentorandroid.com. E qualquer dúvida é só entrar em contato também.